E aí galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos e hoje vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, onde eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá na aba comunidade. E se você for novo, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas começando com a primeira pergunta, o Zoom perguntou: você acha que esse deus mencionado pelo Ishiki no mangá existe ou é só uma ideia do estágio final de um Otsutsuki? E se existir, acha que ele pode ser o vilão final de Boruto? Então mano, se eu não me engano, eu já fiz um vídeo a respeito aqui no canal falando sobre esse tema, mas basicamente o que eu penso e o que ficou claro pra mim é que aquela figura que aparece quando o Ishiki está conversando com o Code é apenas uma representação do estágio almejado por um Otsutsuki. Eu vejo muita gente interpretando aquela cena de maneira um pouco equivocada e levando muito ao pé da letra. Essa figura apareceu exatamente no momento em que o Ishiki estava comentando com o Code sobre o seu plano, que estava sendo passado adiante para ele, e que o Code deveria se tornar um deus único, herdando então a vontade dos Otsutsukis. E é justamente nesse momento que o Ishiki está falando da ideia de ser um deus único, que essa figura aparece para mostrar a nós leitores como seria mais ou menos esse estágio supremo. Mas claro, isso não anula a possibilidade de existir um Otsutsuki muito poderoso para ser o vilão final da obra. No entanto, eu duvido muito que ele seja um deus único, assim como foi representado nessa conversa entre o Ishiki e o Code. Primeiro que, pelo que parece, e baseado no que o próprio Ishiki comenta, aquela ideia de deus único é o grande objetivo do clã. E se a gente notar a forma como eles agem, indo de planeta em planeta para continuarem se desenvolvendo, a gente consegue perceber que tudo isso que o Ishiki diz faz sentido, e faz ainda mais sentido naquela situação onde ele confia a vontade do clã para o seu servo mais leal, no caso, o Code, justamente porque naquela ocasião não existiam mais Otsutsukis vivos aparentemente. Kaguya estava selada, Urashiki morto, e o Momoshiki descompactando no Boruto. E como o Ishiki havia morrido, o Code despontou como o único ser que poderia continuar a vontade do clã. Mas ainda assim, existe a possibilidade de mais Otsutsukis existirem e o Ishiki só confiou no Code porque agora estava morto. Ele queria que o seu servo conseguisse o que ele não conseguiu, e não outro Otsutsuki. Até porque eles não se importam um com o outro. Os Otsutsukis devoram seus parceiros, absorvem eles no momento certo para que nada seja perdido e eles continuem se desenvolvendo. Fora que o próprio Ishiki ordenou ao Code que pegasse o Kawaki ou o Boruto para usar como sacrifício ao 10 Caudas. Boruto é esse que estava com o karma do Momoshiki, e se de fato existisse uma espécie de camaradagem entre os membros do clã, o Ishiki não agiria assim. Mas a gente sabe que não funciona dessa maneira, e os Otsutsukis inclusive vão em pares para que um seja sacrificado e retorne depois com o karma, mas ainda assim é só um método para que eles continuem repetindo esse mesmo processo no planeta seguinte até que um tenha que devorar o outro no momento certo. Então, na minha opinião, outros Otsutsukis ainda podem existir sim, com o Ishiki tendo conhecimento ou não, mas eles vão aparecer no momento certo, até porque a obra tem que guardar alguns trunfos para o futuro. Isso é extremamente normal, e encher a série de Otsutsukis agora pode não ser muito positivo. E se vocês quiserem entender esse meu pensamento, eu tenho uma boa teoria sobre o clã Otsutsuki e eu vou deixar o vídeo em questão nos cards para quem quiser assistir, e nas próximas semanas ou dias devo lançar um vídeo aqui no canal onde eu vou comentar também sobre o clã Otsutsuki, onde eu vou explicar com detalhes alguns pontos que ficaram em aberto, principalmente com o lançamento dos últimos capítulos do mangá, complementando ainda mais a discussão desse tema. Mas respondendo sua pergunta, sim, um Otsutsuki pode sim ser o vilão final da série, mas na minha opinião, deve ser um ser que ainda não atingiu o seu objetivo de se tornar um deus único, já que, mano, o nível de poder comentado pelo Ishiki é supremo. Simplesmente, se um ser alcançar aquele estágio, não tem mais conflito. Logo, é muito mais provável que um Otsutsuki mega poderoso, com um estágio mega avançado do que todos, muito maior do que todos que já foram apresentados, apareça e que esteja quase alcançando esse nível de deus único. Isso, claro, se o autor desejar que um membro do clã Otsutsuki seja o vilão final da obra. Dessa forma, você teria um vilão que ainda busca algo e poderia até colocar o Jogan do Boruto como algum dos objetivos dele. Vai saber, nesse momento eu tô só teorizando e chutando aqui. O Michael Lopes perguntou: o que achou da passagem de bastão de uma geração para a outra?
eu particularmente achei deprimente. Você acha que teria sido melhor terem feito um retcon do arco Guerra antes de fazer Boruto? Mano, sinceramente, eu gostei muito dessa passagem de bastão. Logo no capítulo 700 de Naruto, Kishimoto já apresentou muitos personagens e estabeleceu alguns pontos que são abordados até hoje na obra. O Gaiden, escrito pelo próprio Kishimoto, é uma história totalmente focada na Sarada e na sua procura pelo pai, o Sasuke. Até algumas questões do clã Uchiha são abordadas de forma superficial. O anime também tem todo um cuidado com a nova geração, implementando personagens, tramas e pontos que nunca conseguiríamos ver no mangá. Então, de fato, eu amei a passagem de bastão para a nova geração. E sobre um retcon da guerra, eu não sei se retcon é o termo apropriado aqui, pois não se aplicaria muito, já que retcon significa basicamente uma continuidade retroativa, e funcionaria se fosse numa obra futura, já que os fatos estabelecidos no arco seriam alterados. Mas acho que entendi o que você quis dizer, basicamente você queria um remake desse arco, uma nova versão. Bom, se não for isso que você quis dizer, desculpa mesmo, mas eu vou seguir pelo que eu entendi da sua pergunta. Diferente de muitos, eu curto o arco da guerra. Não acho que seja um arco desnecessário e muito menos ruim. Na realidade, são poucos os bons argumentos que eu vejo criticando esse arco. Muitos dos elementos e recursos utilizados pelo autor nele foram introduzidos lá no início da obra. Assim como qualquer arco de qualquer obra, existem pontos negativos na minha opinião, mas esses pontos têm muito mais a ver com a abordagem de certos temas e plots, a velocidade em que eles são tratados e certas decisões. Mas esse é um tema longo e que eu já quero abordar em um vídeo próprio já faz tempo, e já adianto que vai sair, então futuramente comento sobre a minha opinião completa sobre o arco da guerra em Naruto. Boruto Uzumaki. Quais possíveis habilidades a Sarada vai ter no seu Mangekyo e como ela vai obter o Eternal Mangekyo? Acredito que será habilidades tão quebradas quanto o Kamui e o Kotoa Matsukami. Assim ela poderia fazer frente aos membros do seu time. Sobre o Eternal, acredito que ela não terá, mas ela vai prolongar a luz do seu Mangekyo através das células do Hashirama igual ao Obito. Então, mano, antes de responder essa pergunta, eu só queria dizer que o Gabriel também fez uma pergunta parecida, então respondendo a sua pergunta, eu vou responder mais ou menos também a dele. Mas enfim, vamos lá. Eu acredito que a habilidade do Mangekyo da Sarada será uma habilidade com um conceito simples, mas muito difícil de lidar, como o Sukuna Rikona do Ishiki, que tem um conceito bem simples, mas é um recurso muito eficaz. Isso é algo que eu já tinha comentado anteriormente aqui no canal, mas uma das coisas que eu acho muito interessante em Boruto são algumas habilidades que muitos personagens têm, que são relativamente simples, o seu conceito, mas que dão muito trabalho. Dessa forma, você tem um poder pé no chão, mas que te coloca num nível bem alto. Então, já que esse é um padrão que a obra está seguindo de certa forma, com exceções, claro, penso que o Mangekyo da Sarada terá uma habilidade simples, mas que seja muito difícil do oponente lidar. Sobre o Mangekyo Eterno ou prolongação da sua visão, a gente tem algumas opções como essa citada, e também não podemos esquecer que a medicina e a tecnologia está sempre evoluindo em Boruto. A gente teve o Gaiden, onde a Sarada conheceu o Orochimaru, teve todo o lance dos Shins, e também a ligação dela que a gente viu no anime com a Karin. Então, devido aos experimentos do Orochimaru e a introdução do Shin, que era um indivíduo que possuía um corpo que aceitava qualquer transplante com zero chance de rejeição, não é difícil o Orochimaru entrar na jogada e bolar uma maneira da Sarada não precisar de um Mangekyo de um parente próximo para ganhar a luz eterna. Sharingans estocados e, inclusive, Mangekyous é algo simples de se contextualizar, já que o próprio Orochimaru tinha esse hábito de estocar. E por mais raro que seja um Uchiha evoluir para o Mangekyo, não é impossível de haver outros que possuíssem um. O Shin, de alguma maneira, conseguiu o Mangekyo e dificilmente ele evoluiu de maneira natural. A forma mais simples dele ter conseguido um é por meio do próprio transplante de um Mangekyo já existente, já que esse era o seu diferencial. Um corpo que aceitava tudo e por esse motivo ele saiu transplantando Sharingans em seu corpo, mostrando que Sharingans não faltam. Mas Shin não é um Uchiha, ele por exemplo não podia usar o potencial máximo dos seus olhos, e não tinha o Susanoo, por exemplo, e eu explico isso num outro vídeo de perguntas e respostas, onde eu compartilho a minha visão do porquê o Shin não tinha o Susanoo. Eu vou deixar o vídeo em questão nos cards. Shin encontrar um MS e usar a sua habilidade natural que vimos no Gaiden é uma coisa, mas ele fica limitado de ir além,
Claro que ele pode ter evoluído o Sharingan implantado em seu corpo para um MS, não tô descartando essa possibilidade, mas ainda assim, por não ser um Uchiha, ele não pode usar todo o potencial do olho. Mas resumindo, pra gente não confundir os temas, basicamente eu penso que não é tão difícil de encontrar uma maneira da Sarada burlar essa regra da compatibilidade para ganhar o Mangekyo Eterno. O João, membro e parceiro aqui do canal, perguntou: o Shinki tem probabilidade de derrotar o Boruto em seu auge? Depende muito do que vai ser considerado. Considerando o Karma, o Boruto tem vantagens, mas ainda assim não é como se o Shinki não tivesse chance alguma. Até porque eu não tô considerando o Burushiki, que é um caso à parte, e o Boruto ainda não controla completamente o Karma. Mas sem o Karma, a luta fica de igual para igual, já que o Boruto evoluiu muito desde a última luta e tem técnicas que podem dar trabalho ao Shinki, então eu penso que os dois estão num nível bem equilibrado. Mas galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu respondi as perguntas que vocês fizeram lá no post da aba comunidade que eu postei essa semana. Futuramente eu vou fazer mais vídeos assim, então fiquem ligados lá na aba comunidade, porque todo mês praticamente eu faço um post pra galera deixar as perguntas e aí eu vou selecionando o máximo que eu conseguir. As perguntas nesse vídeo acabaram ficando muito longas, as respostas no caso, então eu tive que pegar menos perguntas. Mas basicamente é isso. Se você for novo, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.